Boa noite, meus amigos. Hoje, 21/9, sábado, abordaremos o tema com uma pergunta. Já percebeu quanto é pequena sua porção nesta vida? Vamos pensar no que o pregador de Eclesiastes muitas vezes fala. Tudo é tão confuso e enfadonho nesse mundo que até o belo é nada em si. Quero fazer uma pequena pausa só para relembrar de um professor que eu tive de geografia. O nome dele é Reverendo Germano, se não me falha a memória. Acho que é falecido também. Mas foi um grande homem de Deus, um grande professor. E era grande também, acho que ele devia ter uns 2 metros de altura. Ele dizia o seguinte, que o livro de Eclesiastes é o livro mais deprimente que tem na Bíblia. Porque ali é onde Salomão fala de toda a glória e de toda a decadência do ser humano. E ele falou assim, que é a pena que a maioria dos crentes nunca leia Eclesiastes. E ali tem muitas lições para você ver. Você vai ver aqui em alguns textos que nós vamos ler sobre o livro de Eclesiastes, o livro do pregador. Ok? Então vamos lá, no primeiro texto está em Eclesiastes 5, 17, 18, né? Você vê como é que o belo se torna uma coisa pavorosa nesse mundo, tá? Diz assim, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol. Durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Percebeu o que o texto está dizendo? Os poucos dias que Deus lhe deu, a sua porção, ela é finita, tem poucos dias. A Bíblia fala, né, que quando chega aos 70 já é enfado e cansaço, e é verdade. Mas pela tecnologia de hoje, né, quantas pessoas conseguem ultrapassar essa data? E mesmo assim, muitos nessa data ainda trabalham, ainda dão duro, porque esse mundo não está para brincadeira, tá? Ele está em trevas. E é um mundo duro para todos, seja criança, mulher, homens, adultos, velhos, não importa. Esse mundo jaz no maligno. E você precisa acordar nisso, para que você não tente enfincar raízes nesse maligno, que a ideia de jaz do maligno, aí essa palavra maligno dá uma ideia de pântano. Imagina você construir uma casa num pântano, onde tem toda espécie de bicho, e um lugar úmido, um lugar onde você não tem lugar para ter nenhum prazer. É esse mundo que nós vivemos, ok? Então, vamos lá. É tanta lógica, é o texto que eu vou ler agora, tá? Nesse texto, é tanta incoerência no agir humano que me deixa pasmo, com tanta idiotice acumulada todo dia. Interessante que as pessoas não se apercebem disso. Observem, Eclesiastes 5:15 diz assim, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalho para o vento? Percebeu? Quando ele está dizendo que proveito lhe vem de haver trabalho, trabalhado, né, para o vento, ele está dizendo que você não deva trabalhar, mas ele está mostrando que até isso, que é uma necessidade primária sua, é correr atrás do vento. É como se fosse bolha de sabão também. Porque o que vale mesmo é o seu relacionamento com Deus. Aí as demais coisas são acrescentadas. Percebeu? Vamos lá então. É difícil controlar entre o falar muito e o ouvir mais. Todo mundo sabe disso.
O falar demais, o falar demais sempre ganha. E aí que se conhece o divisor entre os que são e os que não são. Entre os que têm controle e os imediatistas, entre os que têm controle e os imediatistas. O último capítulo já foi escrito. Pode aparentar, né, que ele ganha a palavra. Já percebeu? Acho que pelos últimos dias, agora nos noticiários, algumas pessoas de destaque na mídia falam demais, gritam, esbravejam. Irmãos, não é por aí. O texto está dizendo ao contrário. É melhor você ficar em silêncio. Olha o que o texto diz em Provérbios 17, 27. Quem realmente detém o conhecimento é comedido no falar. Olha, é comedido no falar. E quem possui entendimento demonstra alma tranquila. É assim que é o plano de Deus. O contrário disso é justamente você ir de encontro e não ao encontro à palavra de Deus. Ok? Amigos, não se iludam. Existe dia e a hora marcada para você e para mim também, para eu, né, desafogar desse planeta. Até mesmo para os suicidas. Ouça e veja o invisível e se toque se você faz parte ou não do plano divino. Não fique triste ou apavorado se você não tem essa certeza. Deveria ter. Porque a Bíblia fala que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não fala que terá. João 6,47, tá? Apenas comece a entender que seu dia e hora estão chegando. Pode ser agora, amanhã, ou daqui a alguns anos, ou daqui a alguns segundinhos, né? Sorte, não creio, né? Mas saiba que você não tem controle sobre a sua vida. O próprio pregador de Eclesiastes, num dos seus textos, que eu já falei aqui também, ele diz assim, eu tenho mais como bem-aventurado, viu? Não é aquele que viveu sobre essa terra, fadigou sobre essa terra, mas para mim, mais bem-aventurado é aquele que nem nasceu ainda, para que não participe das obras más dessa terra. Para você ver o nível de certeza que ele tinha que essa terra aqui é só problema. Tá? Vamos lá, continuar em Jó, capítulo 14, verso 5, diz assim: visto que os seus dias estão contados. Olha só, é Jó falando, tá? Comigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Ou seja, o texto é grande, é poderoso. Ele está dizendo, ó, tem começo, meio e fim. Não adianta, você pode se encher de remédio, você pode fazer o que for, entendeu? Mas a sua horinha está lá. Quando ele apertar o off, você desliga na hora. Eu fico imaginando a 10ª praga do Egito, né? Quando os primogênitos morreram. Você acha que aconteceu assim alguma coisa de alguém bater na porta, gritar? Não. Simplesmente o anjo do Senhor passou em silêncio. Entendeu? Quando a mãe olhou, a criança tinha parado de respirar. A criança não gritou, não soluçou, não fez nada. Só morreu em silêncio. Aí, óbvio, né, que houve um choro no Egito naquela noite. Porque Deus tem o controle da vida. E Ele faz o que Ele quer. Eu já falei isso aqui várias vezes, você gostando ou não. E faço questão de repetir. Ele não se importa se você gosta ou deixa de gostar. Porque a vontade dele vai ser feita, você querendo ou não. Então é melhor não arriscar. Ok? Então vamos lá. Eu bato sempre nessa tecla e a Bíblia também, mas eu percebo, ok, que as pessoas nunca pensam neste assunto, sobre duas gerações. E a Bíblia deixa claro isso em várias partes dela, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Veio para o que lhe era apropriado, mas dentre estes, só os que eram de geração da mulher o receberam, confirmando-lhes a credencial de filiação.
Ok? Olha só o que mais atenta. Quem não o recebeu já pertencia a outra geração, ou a descendência da serpente. De qual geração você veio? Entendeu? Olha o texto que fala em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou geração, e o seu descendente, geração. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Então o texto deixa claro que neste planeta tem duas gerações, uns que são e outros que não são. Em João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Percebeu o texto? Ele deixa bem claro, você só é filho de Deus se você receber Jesus. Já reparou que todo mundo na rua fala assim, eu também sou filho de Deus. Será? O próprio Jesus falou lá em João 8, 40 até 44, ele falou assim, vocês são descendentes de Abraão, sim. Só que o pai de vocês é o diabo. Vocês são filhos do diabo. Então por que Jesus fala que existe um povo que é filho do diabo? Quem está mais certo? Jesus falando ou o povo aqui falando? Não, obviamente que é o Senhor Jesus. Ok? Continuando. Entendeu? O texto ainda fala que o Senhor Jesus, né, te ilumine sempre os seus caminhos. Ok? E faça você entender que a tua porção é pequena demais para você investir muito numa terra que é um lamaçal de maldição. Acorde, ainda dá tempo, tá? Invoque o nome do Senhor, chore aos pés dele, reconheça que você é um pecador, entendeu? E não precisa fazer oração de 10 minutos, não. Faça uma oração de 1 minuto, 30 segundos. Do tipo assim, Jesus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E começa por aí. Você vai ver que daqui a pouco você está falando mais 2 segundos, mais 3 segundos, mais 4, mais 5. Já falei, leia a Bíblia, um versículo, daqui a pouco você vai lá estar lendo 2. E é assim que vai se manter na intimidade com Jesus. Do contrário, é aquela voz que você já sabe, né? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ok? Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.